Se você ainda prefere os hatches médios ao invés dos SUVs compactos, neste vídeo eu vou comentar sobre 5 hatches médios muito luxuosos, bem equipados e os mais acessíveis para você comprar em 2024. Atualmente eles são excelentes e apesar dos SUVs compactos terem ofuscado o brilho dessa categoria, os hatches médios continuam sendo superiores em todos os sentidos e custam consideravelmente menos. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com, mas antes de começar o vídeo vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo, dessa forma você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 90 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Essa lista não poderia começar sem mencionar o 308, que na minha opinião se destaca como a melhor opção levando em consideração o preço dele. Este carro oferece muitos equipamentos, é espaçoso e possui até a opção de motor turbo. E se você escolher a versão certa, você terá em mãos um veículo extremamente confiável. Quando o Peugeot 308 chegou ao Brasil em 2012 para suceder o 307, ele se destacou significativamente em sua categoria. Apesar de compartilhar a plataforma com o modelo anterior, apresentou um design muito mais moderno para a época. O desafio mesmo reside na sua mecânica, principalmente nas versões que saíram com o câmbio AL4. No entanto, é interessante notar que os modelos a partir de 2014 passaram a utilizar o câmbio Aisin de 6 marchas. Além de ser um câmbio muito mais confiável, também priorizava o desempenho e o consumo. A versão de entrada, a Active, tem um motor 1.6 aspirado, e no geral essa versão é muito interessante. Acima dessa versão tem a Grife, que é intermediária e já conta com motor 2.0. As versões topo de linha, Feline e Grife, são equipadas sempre com motor 1.6 THP Turbo. Todas essas versões são bem equipadas. Embora as topo de linha ofereçam mais equipamentos, a lista de equipamentos da versão de entrada também já é bastante atraente, principalmente considerando o preço dele. A minha escolha pessoalmente seria a versão com motor 1.6 THP, mas eu acabo recomendando mais a versão 2.0, que proporciona um desempenho superior a 1.6 aspirado, porém tem um consumo semelhante e sem ter os problemas associados ao THP, que nesses primeiros modelos é um monocombustível. Então, dependendo do histórico de manutenção, se o carro for revisado ou não, você pode ter um pouco de dor de cabeça e o custo de manutenção é sim um pouco mais alto, não adianta. Então, se você quer um carro um pouco mais tranquilo para manter sem dor de cabeça, vá no modelo 1.6 aspirado ou o 2.0 aspirado, que acaba sendo mais interessante. Esse motor 2.0 é o EW10A, que é flex e gera 151 cavalos com álcool e 143 cavalos com gasolina a 6.000 RPM. Ele tem 22 kg de torque com álcool e 20 kg de torque com gasolina. E ele tem duas opções de câmbio, um manual de 5 marchas ou um automático convencional de 6 marchas, o Aisin. Equipado com ambos os câmbios, ele acaba proporcionando um desempenho no geral muito bom e adequado para um uso diário. Não tem como exigir muito, mas é um carro ok. Com o câmbio manual, ele faz de 0 a 100 em 9,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 206 km por hora. Quanto ao consumo, ele está dentro dos padrões para um hatch médio 2.0. Na cidade, a média é de 6,5 km por litro com álcool e 8,5 km por litro com gasolina. Já na rodovia, esses números melhoram um pouco e passam para 9,6 km por litro com álcool e 12,5 km por litro com gasolina. O destaque do 308 com certeza é o preço. O modelo 2012 varia entre 30 e 42 mil reais. Apesar da desvalorização, continua sendo uma das melhores opções na categoria, oferecendo um amplo espaço interno, uma extensa lista de equipamentos, de segurança e conforto, além de uma potência muito boa para você rodar no dia a dia. É um carro bastante interessante dependendo do modelo que você vai comprar. Como eu comentei anteriormente, eu não indico os modelos equipados com o câmbio L4. De resto, se você fazer uma boa pré-compra, comprar um com todo o histórico de manutenção corretamente, é um carro muito confiável e com certeza você não vai ter dor de cabeça.
Outro hatch médio que se destaca como uma excelente opção para comprar em 2024 é o Ford Focus 1.6 de terceira geração equipado com um câmbio manual. As versões 2.0 equipadas com câmbio Power Shift realmente têm uma má fama, é um carro que dependendo vai te dar uma grande dor de cabeça e um grande prejuízo. Por isso, se você quer um carro mais tranquilo e também racional, essa aqui é a melhor opção. Também existe um modelo posterior que chegou a partir de 2016, que é chamado de MK3,5. Ele é mais completo se você for pegar a versão SE Plus, porém existe uma diferença de preço considerável e ele normalmente é vendido até mais caro que a versão topo de linha, justamente por ser o modelo mais buscado entre os Focus. Porém, esse modelo MK3 aqui não apresenta grandes diferenças e mudanças em relação ao MK3,5. No geral, é basicamente o mesmo carro que você vai levar para casa. Eu sempre recomendo as versões com motor 1.6 e câmbio manual, pois essa configuração, assim como eu comentei anteriormente, é a melhor opção para quem não quer ter dor de cabeça e quer um carro mais racional. Considerando isso, o Focus tem duas versões, a S e SE. Se possível, eu indico sempre buscar pela versão SE, que é um pouco mais completa e acaba brilhando mais aos olhos. O único ponto negativo do Focus, pelo menos o que eu considero, é o espaço interno dele. Essa geração aqui é sim maior que a anterior, porém o espaço interno dele não é muito bem aproveitado. Para os ocupantes de trás acaba sendo um pouco mais apertado, até mesmo no sedã. E ele acaba ficando atrás comparando com alguns concorrentes, como o 308, que eu comentei anteriormente. O porta-malas tem 316 litros, é o menor entre todas as gerações do Focus. Em relação a isso, se você busca um carro um pouco maior, não é a minha dica. Vá para outro concorrente que aí sim vai te agradar mais. Quanto à mecânica, ele é equipado com motor 1.6 Sigma Flex, que gera 135 cavalos com álcool e 131 cavalos com gasolina a 6.500 RPM. Ele tem 16,7 kg de torque com álcool e 16,2 kg de torque com gasolina a 3.000 RPM, e o câmbio dele é um manual de 5 marchas. Ele faz de 0 a 100 em 11,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 189 km por hora. Considerando que é um carro relativamente pesado e com um motor pequeno, não é um desempenho ruim e vai te agradar para você usar no dia a dia, não vai te decepcionar. Em relação ao consumo, ele faz 7 km por litro com álcool dentro da cidade e 10,3 km por litro com gasolina. Já na rodovia, essa média melhora um pouco e passa para 9,3 km por litro com álcool e 13,7 km por litro com gasolina. É um carro, no geral, bastante econômico. Outro destaque dele é a suspensão independente nas 4 rodas, que para a época era bastante difícil encontrar em um carro médio, e nessa lista aqui ele é o único a ter esse item. Um Ford Focus 1.6 na versão S ou SE você vai encontrar na faixa de preço entre 40 e 50 mil reais. Era um carro que era mais barato sim, mesmo nessa alta de preços, você encontrava ele abaixo dos 40 mil reais. Mas muitas pessoas estão procurando essa versão, pois o Focus é uma excelente opção, o que queima mesmo é o câmbio dele. Porém, nessa versão com um câmbio manual, é uma excelente opção e muitas pessoas estão buscando, o que faz com que ele valorize um pouco mais. O Chevrolet Cruze Sport 6 de primeira geração é uma excelente opção para 2024 também. É um carro muito bonito até hoje em dia, tem bons equipamentos, principalmente de segurança, que é onde ele mais se destaca ao meu ver, e além disso tem um bom espaço interno também. Infelizmente é um carro que é bastante valorizado no mercado de usados e ele acaba sendo sim mais caro que os seus principais concorrentes, mas é uma opção bem interessante. Dependendo do ano, ele fica numa faixa de preço parecida ou até mesmo na mesma faixa de preço de um Onix, que é um carro inferior em todos os quesitos. O Cruze você vai levar um carro mais superior, seguro, com mais conforto, equipamentos e espaço interno, pagando o mesmo preço de um Onix. E no geral acaba sendo um excelente negócio. Com apenas 2 versões, a LT de entrada e a LTZ a topo de linha, o Cruze não brinca em serviço. Foi o pioneiro em adotar o controle de estabilidade e tração, além de 6 airbags de série independente da versão.
Isso para a época, na categoria dele, foi uma grande revolução. Nenhum outro concorrente entregava esses itens de série. Ambas as versões compartilham uma mesma mecânica que é bastante popular aqui no Brasil. Além disso, tem uma alta confiabilidade mecânica. O único ponto negativo do Cruze é o seu câmbio automático, assim como a maioria dos modelos que eu vou comentar no vídeo de hoje, infelizmente. Então, se você busca um com câmbio automático, faça uma boa pré-compra, embora você possa sim ter dor de cabeça, principalmente se você considerar que, dependendo do ano, é um carro que já tem os seus 12 anos de lançamento e também de uso. A minha recomendação é você ir direto para o modelo que tem o câmbio manual. E o interessante é que esse aqui é um modelo hatch, então mesmo na versão topo de linha LTZ ele tem a opção de câmbio manual, embora seja muito difícil de achar. Porém, se você busca um com câmbio automático, vá para o modelo a partir de 2014 nessa mesma geração aqui. O câmbio passou por diversas melhorias que deixou ele muito mais esperto e também confiável. Sob o capô, ele é equipado com motor 1.8 Ecotec bastante popular aqui no Brasil. É um motor muito confiável e o custo de manutenção não é nada absurdo. Ele gera 144 cavalos com álcool e 140 cavalos com gasolina a 6.300 RPM, e ele tem 18,9 kg de torque com álcool e 17,8 kg de torque com gasolina a 3.000 RPM. E o câmbio dele é um manual de 6 marchas, o que acaba ajudando não só no desempenho, que é superior sim ao modelo automático, mas também no consumo, que acaba sendo muito mais eficiente. Em relação ao desempenho, ele faz de 0 a 100 em apenas 10,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 204 km por hora. No consumo, ele faz 6,9 km por litro com álcool e 9 km por litro com gasolina dentro da cidade. Já na rodovia, 10 km por litro com álcool e 13 km por litro com gasolina. É uma média muito boa para um carro médio, acaba não decepcionando nessa versão com câmbio manual. É um carro que tem uma mecânica confiável, estilo contemporâneo, é lindo até hoje em dia, é um dos hatches médios que eu acho mais bonitos e tem um desempenho que não desaponta nessa versão com câmbio manual. Mas é claro, é natural que toda essa qualidade tenha o seu preço. O Cruze Sport 6 2012 você vai encontrar na faixa de preço entre 55 e 62 mil reais. É um preço bastante puxado considerando seus principais concorrentes, mas é um carro que não vai te decepcionar. E levando em consideração que um hatch compacto custa isso, é um carro que vai te entregar mais pelo mesmo preço. Uma opção que infelizmente passa batido no mercado de usados é o Fiat Bravo. Se você procura um carro médio super confiável, com manutenção fácil e acessível, essa é definitivamente a escolha certa. O Bravo possui apenas uma geração que passou por uma reestilização em 2015, mas essencialmente continua o mesmo carro com pouquíssimas mudanças. Com várias versões disponíveis como Absolute, Essence, Black Motion, Sport e até a esportiva T-Jet, eu vou focar nas versões convencionais. Todas são bem equipadas, mas é preciso garimpar no mercado de usados para encontrar aquela que tem todos os opcionais, já que os carros da Fiat normalmente costumam sair de fábrica com diversos itens que eram opcionais. Então, dependendo, você vai encontrar um mesmo modelo, uma mesma versão com vários equipamentos a mais ou a menos. Por isso, eu sempre indico, procure pela versão mais equipada, já que no mercado de usados, pelo menos nesse carro aqui, as versões mais equipadas têm o mesmo preço ou é bem parecido com as versões de entrada, então acaba valendo muito mais a pena. Assim como os modelos anteriores, o Bravo possui um câmbio que merece atenção se for o automático, que é o Dual Logic. Minha recomendação é evitar as versões com esse tipo de câmbio, então pule direto para o manual para você não ter dor de cabeça. Na mecânica, o motor dele é 1.8 e-Torque, bastante popular em outros modelos da Fiat, como Palio, Cronos e Argo, além do Jeep Renegade também utilizar esse mesmo motor, o que acaba ajudando bastante na manutenção. Além das peças serem mais baratas, você acaba encontrando mão de obra com maior facilidade.
Esse motor é flex e gera 132 cavalos com álcool e 130 cavalos com gasolina a 5.250 RPM. Ele tem 18,9 kg de torque com álcool e 18,4 kg de torque com gasolina a 4.500 RPM. E o câmbio dele é um manual de 5 marchas. Em relação a desempenho, ele faz 0 a 100 em 9,9 segundos, o que não é nada mal, e ele atinge uma velocidade máxima de 193 km por hora. Não espere um desempenho extraordinário, todo mundo sabe que essa mecânica aqui não tem como extrair uma potência excelente, mas é um carro também para uma pessoa comum, que não exige um desempenho acima da média, você não vai sentir falta. É um carro ok para você rodar no dia a dia. Contudo, é importante mencionar que o consumo dele acaba não sendo seu ponto forte. Aqui realmente acaba decepcionando. Na cidade, com álcool, 6 km por litro, com gasolina, 8 km por litro. Já na rodovia, essa média passa para 7,5 km por litro com álcool e 10,9 km por litro com gasolina. O consumo dele dentro da cidade não é nada mal, é até ok para a motorização dele, mas na rodovia realmente deixa a desejar. Apesar desse consumo puxado, o Brava acaba se destacando por outro lado, por exemplo, pelo custo das peças, tendo uma das cestas de peças mais acessíveis entre os carros médios da época, oferecendo uma ampla disponibilidade de peças a um custo bem baixo. E o melhor de tudo é o preço dele também no mercado de usados. Os modelos de 2011, que foram dos primeiros, podem ser encontrados a partir dos R$33 mil, ou dependendo, até menos do que isso. Já os modelos a partir de 2015, que tem algumas mudanças no visual, você vai encontrar a partir dos R$45 mil, e é uma baita opção também. Para fechar a nossa lista de hoje, eu optei pelo Chevrolet Vectra GT, um hatch médio que se encaixa na faixa de preço do Bravo por volta dos R$30 mil ou até menos dependendo do ano. Nesse valor, ele oferece um amplo espaço interno, um conforto excepcional e uma mecânica confiável e relativamente barata de manter. O Vectra possui duas versões, a GT e a GTX, ambas bastante completas e adequadas para as demandas atuais, embora sem grandes surpresas. Mas hoje em dia, dependendo do modelo que você comparar, até mesmo com um carro mais popular, ele pode acabar decepcionando em alguns quesitos em relação à tecnologia e equipamentos. Ambas as versões compartilham a mesma mecânica com a opção do câmbio automático, que eu acredito que é bastante confiável, rivalizando com o câmbio Aisin que eu comentei lá no 308. Pelo menos nessa lista aqui, o 308 e o Vectra eu acredito que tem um câmbio mais confiável. E aqui sim dá para encarar o modelo com câmbio automático. O motor dele é o 2.0 GM Família, que teve uma evolução significativa. A partir de 2010, ele gera 140 cavalos com álcool e 133 cavalos com gasolina a 5.600 RPM. Ele tem 19,7 kg de torque com álcool e 18,9 kg de torque com gasolina a 2.600 RPM. Ele tem duas opções de câmbio, manual de 5 marchas ou um automático convencional de 4 marchas. Ele faz 0 a 100 em 10,2 segundos e atinge uma velocidade máxima de 190 km por hora. Quanto ao consumo, está dentro da média para carros dessa geração. E lembrando que o Vectra, em relação aos outros modelos da lista, é uma geração anterior. A geração mais nova, em teoria, seria o Cruze. Em relação ao consumo, ele faz 5,9 km por litro com álcool e 8,3 km por litro com gasolina dentro da cidade. Na rodovia, 7,7 km por litro com álcool e 11 km por litro com gasolina. O preço médio de um Vectra GT ou GTX do ano de 2010 varia entre 34 a 38, dependendo, pode ultrapassar até os R$40 mil. Já os modelos de 2008 você vai encontrar na faixa de preço a partir dos R$25 mil. Considerando suas características, é uma escolha atraente nessa faixa de preço. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais dessas opções vocês levariam para casa. Forte abraço, valeu e fui!